intitulada Esperança. Nossa primeira meditação está no Salmo 23. E eu gostaria de estar falando a vocês numa situação melhor. E eu sei que, infelizmente, isso não é possível. Nós estamos diante de uma pandemia que só pode ser comparada em termos de mortandade à gripe espanhola, que contaminou 500 milhões de pessoas, o equivalente a 27% da população mundial da época, e matou 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Veja bem, 27% das pessoas infectadas e 1/10 da população veio a óbito. Com relação ao novo coronavírus, o prognóstico é de que 80% da população seja contaminada em algum momento. Destes, pelo menos 20% precisarão de hospitais, dos quais 4% precisarão de UTI. Faltarão leitos, faltarão UTIs. Estuda-se, inclusive, transformar grandes estádios de futebol em hospitais improvisados para contenção, cuidado e isolamento de pessoas. As medidas de isolamento social que estão sendo tomadas, elas têm o objetivo de desacelerar o contágio, que inevitavelmente acontecerá. Segundo a declaração do próprio ministro da Saúde, espera-se que no mês de abril o sistema brasileiro de saúde entre em colapso. E, infelizmente, esse não é um bom prognóstico, irmãos. Eu não sei se você está entendendo, mas basicamente o que eu estou tentando lhe dizer é que o mundo como nós conhecemos pode deixar de existir depois dessa quarentena. Pessoas amadas podem não estar lá depois que esse período de isolamento social terminar. E nós precisamos estar, de alguma forma, preparados para o mundo que virá. Quando chegar o momento, nós precisaremos de uma fonte de consolo que seja maior que a pandemia, que seja maior que o coronavírus, que seja maior que a falta de leitos nos hospitais, que seja infinitamente maior que a partida dos nossos seres queridos. Nós precisaremos ter o coração consolado. Eu entendo que talvez você esperasse o tipo de mensagem triunfalista que dissesse que tudo vai ficar bem. E há muita gente dizendo por aí. Há lives nesse momento acontecendo, onde as pessoas estão dizendo que tudo vai ficar bem, mas tenha cuidado. Profetas que sempre dizem o que nós queremos ouvir, quase sempre são falsos profetas. Deus, por meio do profeta Jeremias, falou acerca desses falsos profetas em Jeremias 8, versículos 10 e 11. Ele diz assim: desde o menor deles até o maior, cada um está entregue à ganância. Tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Somente os falsos profetas dizem paz quando não há paz. E no momento, irmãos, não há paz neste mundo. Há ansiedade, há expectativa, há medo. Então, diante disso, cabe nos perguntar se não é possível ter paz total, ter paz plena em um mundo como o nosso, que tipo de consolação o Senhor tem para nós. Ouça com atenção. Mesmo em meio ao pior cenário, ainda é possível ter esperança. E esse é o tema da nossa série de mensagens que começa hoje e que será transmitida a cada domingo. Esperança.
E para iniciar essa série, eu gostaria de ler aquele que, nas palavras de Henry Ward, é o rouxinol dos salmos. O salmo que tem aquietado mais aflições do que todas as filosofias do mundo, que tem consolado uma multidão de pobres, oprimidos e cansados, que tem levado consolação aos doentes e aos aflitos. Eu gostaria de ler o Salmo 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Meus irmãos, este salmo traz logo no primeiro versículo duas importantes figuras, o pastor e a ovelha. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor. Quem eram os pastores no Antigo Testamento? Eles eram literalmente profissionais que alimentavam e cuidavam do rebanho. E Davi é provavelmente o autor deste salmo. E durante os dias da juventude, antes de ser rei de Israel, Davi foi pastor de ovelhas. Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Ele conduzia ovelhas com vara e cajado. Ele recolhia dia após dia cada uma das ovelhas no aprisco e as contava. Alguns comentaristas bíblicos afirmam que este salmo foi escrito depois de Davi ser ungido rei. E se este for o caso, então é provável que ele estivesse rememorando os dias passados, os dias em que ele era um simples pastor conduzindo o rebanho, enfrentando lobos, enfrentando perigos e feras selvagens por amor às ovelhas. Então, quando o rei se lembra desses dias passados e de todo o cuidado dedicado a essas ovelhas, ele diz: ei, peraí, o meu pastor é o Senhor. E eu quero que você atende para a profundidade dessa declaração. Atente. O Senhor é o meu pastor. Ao dizer isso, Davi está dizendo: olhe, eu tenho alguém que é infinitamente maior que eu, e este alguém cuida de mim. Eu tenho alguém que me conduz gentilmente e que se importa comigo, e este alguém é ninguém menos que o Senhor. Irmãos, em tempos como os nossos, quando os maiores especialistas em saúde não possuem cura, quando as mentes mais filosóficas não possuem respostas, em que os maiores psicólogos encontram-se emudecidos e as almas religiosas já não possuem consolo, é preciso olhar para as Escrituras que dizem: o Senhor é o meu pastor, o Senhor está comigo. E quem é este Senhor? O salmista aqui utiliza a palavra hebraica Adonai, que é uma palavra utilizada para substituir o tetragrama que nós hoje pronunciamos e conhecemos como Yahvé, mas que os hebreus não ousavam pronunciar por entender que se tratava do nome pessoal do ser mais poderoso de toda a terra. Então, ao falar de Adonai, o salmista está falando deste Deus grande. Não existe ninguém acima dele. E ele está dizendo: o maior ser de todo o universo, aquele que tem poder supremo sobre todas as coisas,
Ele está comigo. Ele está me guiando. Da mesma forma como eu guiava as minhas ovelhas. Meu irmão e irmã, se eu tivesse que escolher um tema para a primeira meditação desta série hoje, seria: nós não estamos sós. Se o Senhor é o seu pastor, isso significa que cada passo que você dá é observado por Ele. Significa que você está sendo guiado por Ele. Significa que em meio à turbulência da vida, você ainda está sendo dirigido por Ele. Ele é Senhor. O teu pastor é o Senhor. Na Bíblia, a palavra Senhor, quando escrita com letra maiúscula, significa o mesmo que governante supremo, aquele que tem poder no céu, na terra e até mesmo no inferno. Senhor na Bíblia é a palavra usada para designar o Criador e dono de todas as coisas, aquele que sustenta tudo pela palavra do seu poder e que impede o mundo em entrar em colapso, o dono das vidas, o dono das almas, aquele cujo decreto deve ser obedecido e cuja vontade deve ser feita. O Senhor. Ah, meu irmão, eu sei que as notícias são terríveis, mas nós não fazemos a nossa teologia lendo jornais. Nós temos a nossa regra de fé e prática, a palavra de Deus, viva e eficaz, mais cortante que a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Nós temos a palavra de Deus, e eu li a última página dela, por isso eu posso dizer para você que Deus vence no final. Em tempos como estes, nós cristãos precisamos nos lembrar que o coronavírus não tirou Deus do seu trono. Deus continua lá, irmãos. Deus continua soberano. É Ele quem dá vida. É Ele quem a toma de volta. É Ele quem coloca as almas nesse mundo. E é Ele quem recolhe. É Ele quem chama as almas para si e as convoca a deixarem o mundo. É claro que a Bíblia nos exorta a vigiar. E nós, cristãos, não podemos ser causadores de males. São irresponsáveis os pastores que insistem em que as ovelhas têm que assistir o culto num templo em tempos de pandemia. Mas nós devemos lembrar também que nenhum destes acontecimentos catastróficos da história escapam ao soberano controle do nosso bom pastor. Em Romanos 8, 28, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. E veja aqui, bem, aqui não diz apenas todas as coisas legais. Aqui não diz somente todas as coisas boas. Não diz somente todas as coisas que eu gosto. Aqui diz claramente que todas as coisas podem contribuir para o nosso bem. Até mesmo essa pandemia está fazendo isso. Nós estamos nesse momento, irmãos, redescobrindo a vida, reaprendendo a viver. Pais que não tinham tempo de sentar à mesa com suas famílias, agora estão fazendo isso. Cônjuges que há tempos não se relacionavam bem, agora estão redescobrindo afetos. Aquele pai, aquela mãe que tinham perdido o contato com o filho, com a filha adolescente, agora estão tendo conversas ao redor da mesa. É incrível como a pandemia tem colocado as coisas no lugar. Parece que finalmente estamos aprendendo a abrir mão do urgente para cuidar daquilo que é importante, que é Deus, o nosso supremo deleite, a família, o nosso legado, e o lar, o nosso refúgio.
Entenda bem você que me escuta. Deus quer falar ao seu coração que Ele continua sendo Senhor. Ele ainda rege o mundo. Ele continua sendo o Senhor da história. A última palavra sempre foi e continuará sendo de Deus. E feliz é todo aquele que se submete à vontade desse sábio Senhor. Mas o salmista não diz apenas o Senhor é um pastor. Ele poderia dizer isso. O Espírito Santo poderia tê-lo inspirado assim, se ele quisesse. Mas o salmista não diz isso. Ele diz, o Senhor é o meu pastor. E esse monossilábico meu, talvez seja a palavra mais doce de todo esse salmo. Porque ao dizer, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo que Adonai, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é um Deus pessoal e relacional. Você pode se relacionar com Ele. Você pode falar com Ele. Você pode ir até Ele no seu momento de angústia, que Ele vai te ouvir. No Novo Testamento, Jesus é chamado várias vezes de pastor. Não somente de pastor, Ele é chamado de bom pastor. Em João capítulo 10, nós lemos o seguinte: quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O vigia abre a porta para que as ovelhas ouçam a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Ouça bem, pelo nome. Isto é relacionamento. Guarde bem isso que eu vou lhe dizer. Deus Pai, por meio de Jesus, quer ter um relacionamento com você. O Senhor de todo o universo, o ser mais poderoso que existe, quer ser o seu pastor pessoal. Aquele com quem você vai conversar. Aquele para quem você vai contar suas vitórias, as suas derrotas, suas dúvidas, alegrias, tristezas e até mesmo as suas mágoas e arrependimentos. O cerne do que eu tenho dito até agora é o seguinte: você não precisa estar só. Existe um bom pastor e ele se chama Jesus, o Senhor. Em Hebreus 13:20, Jesus é o grande pastor das ovelhas. Em 1 Pedro 2:25, Jesus é o pastor e bispo das nossas almas. Em João 10:14, ele diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Quem é ovelha de Jesus é conhecido por ele e o conhece muito bem. As ovelhas estão em um relacionamento com o bom pastor Jesus. Na Bíblia, a figura do pastor está relacionada a 3 coisas: provisão, direção e proteção. Ter o Senhor como pastor significa confiar o nosso futuro a Ele. Assombra-nos hoje o fantasma do desemprego. Empresas estão tendo que fechar. Funcionários estão temendo demissão. E o que nós podemos fazer diante deste quadro? O crente em Jesus sabe que, em última instância, depende de Deus, e somente de Deus, a sua provisão. É Deus quem coloca o pão na mesa. É Deus quem dá força e saúde ao trabalhador. É dele que vem o sustento, e nenhum poder deste mundo, nenhum vírus pode impedir Deus de ser o teu pastor. Em segundo lugar, ter o Senhor como pastor significa deixar ser guiado por Ele. Significa que as nossas decisões não serão mais tomadas com base naquilo que nós julgamos importante, mas de acordo com a revelação da palavra de Deus para as nossas vidas. E se formos guiados pelo bom pastor, isso significa que, infelizmente, algumas vezes vamos ouvir não de Deus.
Algumas vezes Deus nos dirá não, mas Ele dirá para o nosso bem. As ovelhas desejam algo que não é bom. Às vezes as ovelhas querem ir até as águas turbulentas e sujas, ou querem se dirigir a pastos onde há ervas queimadas e venenosas. E nestes momentos, o bom pastor vai guiar você te dizendo não, filho, não, filha. E aí, quando algumas coisas começam a dar errado para a gente, apesar da nossa insistência, é um negócio que não pode ser fechado, uma entrevista de emprego que não deu certo. Creia nesses momentos que o bom pastor sabe o que é melhor para você e deixe-se ser guiado e pastoreado por ele. Finalmente, ter o Senhor como pastor significa proteção. Em meio a toda a crise do mundo, Deus protege a nossa mente e o nosso coração. Então não importa se estamos doentes ou se somos afligidos, Deus continua cuidando de nós. Parece contraditório, mas deixa eu ilustrar isso com um exemplo. Há alguns dias, eu tive a oportunidade de visitar um amigo muito querido no hospital. Ele ficou muitos dias internado lá. E a situação dele aparentava ser muito grave. E realmente era. No princípio, aparentava ser uma situação sem muita esperança. Eu fui lá várias vezes. E o mais engraçado é que cada vez que eu voltava lá ao hospital, eu encontrava um homem com mais fé. Eu encontrava o meu amigo com mais temor de Deus. Eu encontrava um homem mais temente ao Senhor, mais apaixonado pela família, mais desejoso de servir a Deus. Como disse, nós nos encontramos várias vezes durante quase 3 semanas de internação e podemos conversar sobre muitas coisas. E uma das coisas que nós conversamos foi sobre o quanto ele cresceu espiritualmente durante aquele período de quarentena. Depois de andar perto do vale da sombra da morte, meu amigo mudou, e mudou para melhor. A esperança do cristão é saber que Deus usa as aflições para nos fazer crescer. Então confie em Deus. Talvez você esteja me ouvindo num momento ruim. Talvez você esteja assistindo esse sermão no hospital. Nós estamos isolados uns dos outros, mas o Senhor continua sendo o pastor que cuida de nós. Um dado muito importante sobre a primeira metade do versículo 1 é que no original o verbo está no gerúndio, o que implica ação contínua. Então, uma tradução literal deste salmo seria: o Senhor está me pastoreando. Ato contínuo. O Senhor está falando comigo. O Senhor está se movendo em mim e por mim. O Senhor está me conduzindo durante todo o caminho. Ele está o tempo todo do meu lado. Ele está cuidando de mim. Agora, ninguém pode dizer, o Senhor é o meu pastor, a menos que se coloque sob a autoridade de Cristo, aceitando sua orientação e domínio sobre a sua vida. E nesse ponto, você deve se perguntar, será que eu genuinamente pertenço ao Senhor? Eu realmente reconheço que Deus tem direitos sobre mim? Eu reconheço que Ele pode fazer o que Ele quiser com a minha vida? Ou às vezes brigo com Deus querendo ter o controle? Caso você não tenha certeza se é uma ovelha de Jesus, eu recomendo que você faça uma oração, entregando sua vida a Ele. Se você deseja fazer isso e não sabe como orar, você pode repetir essas palavras comigo. Mas você vai dizer pensando em Deus. Nesse momento eu quero que você pense em Deus.
eu quero que você pense em Jesus Cristo, que morreu pelos seus pecados, e repita essas palavras com fé. Você vai dizer assim: Jesus, eu estava este tempo todo sem pastor, mas hoje eu sei que o Senhor me ama e que o Senhor se importa comigo. Eu me arrependo de todos os meus pecados e te recebo como meu Salvador pessoal. Amém. Se você fez essa breve oração com fé, eu tenho uma boa notícia para você. De agora em diante, Jesus é o seu pastor também. E você pode conversar com Ele. Ele vai cuidar de você. Ele vai caminhar com você. Na sua momentânea insegurança, Ele vai consolar você. Davi era um rei. Ele era rei de um território em expansão. Mas ele diz: o Senhor é o meu pastor, o que me ensina que até os homens e mulheres mais fortes e poderosos precisam do bom pastor Jesus. Eu não sei se você se sente fraco, eu não sei se você se sente forte, se você é um dos poderosos do mundo, mas ninguém é tão poderoso que não precise do bom pastor. Essa é a mensagem de Deus para o seu coração hoje. Que Deus te abençoe. Eu quero orar mais uma vez com você que está nos assistindo. E gostaria de incluir nessa oração as pessoas que estão doentes, os idosos, todos aqueles que são autônomos e que dependem do trabalho diário para o pão de cada dia e estão em quarentena. Eu queria que nessa oração você orasse também por nossa Igreja Batista Vida e Paz e por todas as igrejas, para que a gente possa se posicionar por estes que passarão por privações nos próximos dias, para que a gente possa ajudar. Ore pelos autônomos, ore pelos comerciantes que tiveram que fechar seus estabelecimentos, com aluguéis caros para pagar, com funcionários na folha de pagamento. Vamos orar pelos funcionários que têm temor de ser mandado embora nesse momento. Vamos orar ao bom pastor, que é quem de fato tem poder de cuidar de todas essas vidas e nos sustentar em qualquer adversidade. Meu Deus, eu oro nesse momento por todos aqueles que se encontram afligidos. Primeiramente por aqueles que neste momento e através dessa pregação creram pela primeira vez que o Senhor é o pastor deles, se arrependeram dos seus pecados e entregaram a vida ao Senhor. Que o Senhor os guarde e os conserve. Oramos pelos comerciantes de Ouro Branco, que têm os seus estabelecimentos fechados. É uma medida de segurança, é uma medida sábia, mas ao mesmo tempo eles precisam do seu trabalho, eles precisam do seu comércio. Sustenta eles, Senhor, que não falte pão sobre as mesas, que essa crise possa passar. Abençoe, Senhor, os funcionários que estão sem ir trabalhar e temendo pelos seus empregos. Deus seja o consolo deles, que nada lhes falte. O Senhor é o pastor. Isso significa provisão, nós cremos na provisão. Deus, abençoe os profissionais autônomos que dependem do ganho diário, do trabalho diário para levar o sustento do dia ou o salário semanal para as suas casas. Deus, que nada lhes falte também. Abençoe as igrejas de Ouro Branco e do Brasil, para que nós sejamos amparo para essas pessoas que estarão passando dificuldade nos próximos dias, que possamos levar alimento às casas, não somente o alimento espiritual, que de fato é o mais importante, mas também o alimento material, porque o Senhor multiplicou pão e peixes e teve compaixão da multidão que tinha fome, que nós possamos suprir a fome da nossa cidade. Muito obrigado, Deus, porque a distância não nos separou,
porque a distância não nos impediu de sermos irmãos e irmãs. Estamos juntos, Senhor. Estamos juntos sendo pastoreados pelo nosso guia e bom pastor Jesus. Abençoe a nossa cidade, abençoe as famílias, que os líderes de família tenham força e inspiração para realizarem cultos domésticos e que a cada domingo a Tua palavra superabunde, Senhor, em todas as redes sociais, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes de terminar, eu gostaria de dar somente alguns breves avisos. Nós queremos avisar que durante a semana teremos os nossos encontros do Vida na Vida, na quarta-feira, através do aplicativo Zoom. Se você participa de um grupo Vida na Vida, procure o seu líder de grupo para que você possa se informar sobre a reunião online do seu grupo, tá? Se você ainda não participa e quer participar e mora na nossa cidade, deixe um comentário, a gente vai entrar em contato com você, vai colocar você em contato com um líder de pequeno grupo, para que você possa se reunir com ele virtualmente. O aplicativo que utilizamos é gratuito e vai permitir que você esteja em interação, tenha conversas sobre a Bíblia com várias pessoas durante a semana. Eu queria também que você ficasse ligado nas nossas redes sociais, porque as lives oficiais sempre serão divulgadas no nosso Facebook e Instagram. E por último, avisar que nós estaremos disponibilizando um material devocional gratuito chamado Manancial. Nele nós temos um devocional para cada dia e dicas para o culto doméstico. Então, se você tem interesse em receber esse material gratuito, deixe um comentário, entre em contato com a gente, que nós vamos mandar isso para você sem nenhum custo, tá bom? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês e espero que a gente possa se reunir novamente em breve nesse campus virtual da Igreja Batista Vida e Paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre.